de abertura? Eu posso fazer, sim. Tá bom o som aí? Para mim, está. Então, tá Para bom. todos. Então, vamos agora esquecer os problemas do dia, as aflições, e vamos procurar nos ligar àquilo que nos faz chegar um pouquinho mais pertinho de Deus. Vamos ligar agora em bons pensamentos, nesses amigos que trouxeram esses ensinamentos para a gente, a nossa gratidão a eles. Vamos pedir aos amigos espirituais que nos ajudem a entender o teor da mensagem, possamos refletir sobre esses ensinamentos. E, no mais, é só agradecer essa oportunidade, a alegria de estar junto entre amigos, essa família maravilhosa que eu ganhei. Muito obrigada, Jesus. Obrigada aos amigos espirituais por todo esse cuidado que o Senhor tem conosco, pelo presente que é a nossa vida. É um presente que o Senhor nos deu e por ela somos gratos, Senhor, que possamos estar juntos, estudando, aprendendo, muitas quintas-feiras mais. Obrigada, Jesus. Ser conosco, agora e sempre, que assim seja. Obrigado. Muito bem. Vocês estão vendo o slide? Ainda não, Edu. Estão vendo? Não. Agora sim. Significa que tem um pequeno atraso. Esse slide nós estudamos na semana passada. Se eu não me engano, Lili foi quem comentou. Eu vou tentar, mais ou menos rapidamente, né, assim, fazer alguns comentários. Semmelweis, Lili lembrou-se de uma história que eu de vez em quando conto, que, como ela fala aqui, Semmelweis, médico, ele, a despeito de que ninguém acreditava na solução da limpeza das mãos antes de fazer o parto, isso no século XVIII para XIX, para vocês verem. E a asepsia, que hoje dá até preguiça ver os médicos lavarem as mãos, né? Assim, mas quem trouxe a ideia da limpeza das mãos foi essa pessoa, Ignaz Semmelweis. E eu li sobre a biografia dele, é um pouco triste, porque ele foi ridicularizado pela Academia Médica e as soluções de limpeza de mãos, né, que ele propunha, porque não era água, era água com levemente ácida, como se fosse que boa, né, assim, fosse água cândida, água sanitária, para a limpeza das mãos, né? E ele mostrou estatisticamente que a incidência da febre puerperal, hoje a gente mal sabe o que é isso, mas é graças a Ignaz Semmelweis e a asepsia que hoje a gente ouve falar, assim, puxa vida, né? Assim, havia uma incidência muito grande de morte pós-parto, tanto da mãe quanto da criança. E
foi graças à insistência de Semmelweis que nós tivemos, né, naquele tempo, tempos difíceis, né, assim, apareceu a ideia da asepsia na medicina. Lili também lembrou corretamente, né, assim, o trabalho de Thomas Alva Edison, que trouxe a lâmpada incandescente. Dizem que ele conseguiu o produto, né, a lâmpada incandescente, depois de aproximadamente 500 experiências que deram errado. Mas ele não desistia, né? Assim, eu teria desistido na 10ª, mais ou menos. Assim, foram 500 tentativas até que ele conseguiu, né, assim, o fenômeno da lâmpada incandescente. E Colombo, ela quase faz aqui uma revelação, né, assim, que Colombo já tinha estado aqui na América e, de certa forma, ele se lembrava disso e aquilo se traduzia numa fé que fez ele arrostar os perigos, né? Assim, porque havia muita crença absurda. E, muito provavelmente, por conta das experiências de outras encarnações, Colombo, quer dizer, ela está dizendo isso, né? Assim, Colombo acreditou, né, teve fé, e acreditando ir para as Índias, naquele rumo leste, ele alcançou as Américas. Né? E certamente, né, assim, ela faz a lembrança de Kardec, porque a tarefa de Kardec ela foi difícil, porque ele, sendo um intelectual, ele era desacreditado por falar daquelas coisas. Mas aquelas coisas resultou no edifício doutrinário sólido que é a doutrina espírita. Sem misticismos, com lógica, principalmente com clareza, né, ele trouxe os conceitos, né, assim, que nós podemos beber da doutrina espírita, nos falando sobre imortalidade, sobre reencarnação, sobre mediunidade, sobre Deus, sobre a nossa necessidade ética no comportamento aqui na Terra, sabendo que teremos uma vida no plano espiritual que é consequência dessa. Então, assim, num sumário muito rápido, né, assim, esse foi o trabalho de Kardec. E ele teve críticas. E ele poderia ter parado. Não parou. Assim, de 1854 a 1869, ele trabalhou sem descanso. Então, nos deixando, né, assim, esse legado que é a doutrina espírita. É muito interessante, né, assim, obviamente, né, enquanto a Lena fazia a prece, eu estava atento ao que ela dizia na prece. Vocês certamente perceberam, né, o agradecimento que ela fez por conhecer a doutrina espírita. De certa forma, nós endossamos, né, o agradecimento que ela fez. Porque isso nos faz buscar ser pessoas melhores. Não significa que já chegamos, né, ao estado de santidade. Está longe. Mas estamos na busca, né? E a doutrina espírita nos ajuda nesse processo. E por fim, né, assim, a Lili vai me ajudar. Eu não me lembro se a gente leu esse parágrafo, que no fundo é o fim, né, do slide que eu tive que jogar para o segundo slide, em que ela dizia, né, assim, e aqui são só alguns exemplos,
né, de pessoas, né, assim, que trouxeram estruturas que fazem, né, assim, com que a Terra seja um lugar melhor. É só a gente lembrar Semmelweis, Thomas Alva Edison, Colombo, Allan Kardec. Evidentemente que não foram só esses. Enquanto eu estava aqui falando, lembrando de Paulo de Tarso, que foi uma figura grandiosa, porque Paulo, apoiado na fé, é uma questão importante, né? Assim, porque ele viu Jesus, ele conversou com Jesus às portas de Damasco. E aquele menos que minuto que durou o encontro, fez ele rever todos os conceitos que ele seguia até aquele momento. Tanto é que no fim do diálogo, ele pergunta a Jesus: Senhor, que quereis que eu faça? Ou seja, ele deposita em Jesus a direção dos seus passos a partir dali. A transformação foi muito grande. Foi tão grande que os discípulos não acreditavam que Saulo, né, havia se transformado daquele jeito. Então, todos tinham medo de Saulo, até que viram que a fé cristã que ele trazia era verdadeira. E foi essa fé, né, que fez com que ele viajasse em circunstâncias muito difíceis pelo mundo ocidental, divulgando as palavras do Evangelho. Eu já comentei em outro momento, né, assim, Paulo foi o paladino, o campeão do Evangelho, porque foi ele quem arrostou dificuldades, mas levou a palavra de Jesus, o conceito que Jesus trazia, uma nova maneira de vivermos. E foi isso que Paulo fez, né? Assim, eu costumo dizer, é graças a ele que nós estamos aqui estudando, né, essas propostas que são de Jesus através dos ensinamentos de Joana. Mas, como eu sempre digo, isso é o que a gente viu semana passada. Então, estamos aqui só recordando. Lili, eu não sei se você gostaria de mencionar alguma coisa que eu tentei resumir e falar, né, assim, um pouquinho. Não, Edu, Beleza? para mim já está explicado. Muito obrigada. Muito bem. Então, vamos. Patrícia, gostaria de tentar? Vou tentar. Não permitas que a tua fé no futuro desfaleça, apenas porque as circunstâncias aziagas, desde o momento, pareçam ameaçar os teus ideais de enobrecimento. Fortaleça a tua fé com o combustível da razão, a fim de que a sombra da dúvida não te entorpeça o sentimento. Persevera em atitude de fé, mesmo quando o desfalecimento te ameace as forças. O homem que avança sem fé deixa-se enlear pelo cipoal do desequilíbrio, enveneirando-se com o vazio do desencanto e sucumbindo de imediato. Ali no primeiro parágrafo, eu acho que ela é como se ela estivesse no texto falando vai, força,
né? Porque muitas vezes, quando a gente se vê no abalo de fé, a atitude de fortalecer novamente a fé, ela é construída, ela precisa, é a hora que você precisa mostrar garra, força, que é esse momento em que você resgata o teu conhecimento, né? E aí ela fortalece, combustível da razão. Por quê? É a hora que você coloca na pé no chão e fala o que é possível fazer nessa situação, né? Não dá para você simplesmente mascarar tudo e fingir que não está acontecendo nada. Fé é diferente disso. É um conhecimento que você equilibra razão e aquilo que é possível fazer. Depois, a perseverança na atitude, que ela fala assim, mesmo quando o desfalecimento te ameaça as forças, é quando realmente está muito cansativa. A vida tem certos momentos assim, que você duvida que vai conseguir alguma coisa e pode te abandonar, mas avança, avança, porque geralmente, que é o que está acontecendo, que ela fala no quarto parágrafo, né? Quando você desequilibra, você desencanta, são quando as pessoas perdem o caminho, perdem a vontade, né? Então, quando a gente fala assim de pessoas que entram em depressão, que pensam em coisas ruins, né? Que pensam que a vida delas não faz sentido, é esse momento que ela deixou de ter fé. Para ter fé, o que é necessário? Encontrar um novo caminho. Quando a gente fala de caminho, todas as vezes a gente tem que investir no nosso força moral, no nosso conhecimento. E esse conhecimento a gente só vai tirar estudando. Por isso que eu estou aqui. Obrigada. Obrigado, Patrícia. Né? Assim, acho que é isso aí. A gente falou, né, lá atrás, né, a fé natural, né, assim, que algumas pessoas trazem, né, do passado essa construção. E ela revela, né, assim, que existem modos, né, ou verbos a serem conjugados para que você faça essa construção da fé. E aqui ela lembra de uma delas, que é a razão, que a fé ela precisa ser racional, né? Então, nos momentos de dificuldade, é o que ela está dizendo, né? A lembrança de que nós somos filhos de Deus. Está no livro, né, que a Joana intitulou de O Filho de Deus, né, que somos nós, cada um de nós. Ela diz: somos herdeiros do universo. E somos filhos de Deus. E então, as dificuldades que nós estamos enfrentando, eu preciso dizer mais uma vez, né? Lena disse durante a prece, né? Assim, nós temos um fardo que é proporcional às nossas forças. Se, então, o Pai, o Criador, nos deu esse fardo, é porque julga que somos capazes de suportá-lo. E não é sofrer o fardo, é de fato resolver o fardo. Assim, nós todos enfrentaremos dificuldades, todos. Mas, porque somos filhos de Deus, nós teremos ajuda para fazer esse suportamento.
por exemplo, o que nós estamos tendo nesse instante aqui. Assim, nós estamos refletindo sobre como, né, fazer a superação das dificuldades que todos teremos. Todos teremos. É uma questão de tempo. Agora, quando você já faz essa construção da fé, você persiste, você persevera na semeadura, porque sabe que é uma questão de tempo também, né? Assim, a semente sempre brota, é uma questão de tempo. Isso é o combustível da razão sustentando a fé. Ela coloca outros aspectos, né? Só para a gente lembrar rapidinho. O estudo, a razão, é parte dessa construção do edifício da fé. A meditação, assim, porque você interioriza esses conceitos através da meditação. A prece é outro, orar, né? É outro dos verbos na conjugação, na construção do edifício da fé. E não tem dúvida, a ação no bem, né? Assim, porque você vai se despindo das camadas de sombra que te envolve desde antes. E a ação no bem, ela vai te dissolvendo essas camadas sombrias das sombras de outrora. Quando faz isso, a sua fé brilha. Eu espero estar fazendo sentido para vocês. Mas, principalmente, né, ela fala, no último parágrafo, do efeito de alguém que caminha sem fé. Porque a pessoa se desequilibra. Ela não tem forças de fazer o enfrentamento. E, muitas vezes, como ela diz aqui, sucumbe. É assim, as garras da depressão, as garras, ela fala aqui, né, do desencanto. Mas quando você tem a fé, mesmo que você enfrente insucessos, né, assim, né, o exemplo mais tranquilo, né, que eu posso dizer é você está educando um filho, uma filha. O que te faz dizer que vai dar certo a educação, depois de tantas coisas que deram errado, né? É essa fé. Porque você vai ter a imortalidade para continuar a semeadura. Mas vai dar certo. Quando você adquire essa fé, esse desencanto que ela está se referindo não se manifesta. Imaginem se nosso Senhor Jesus Cristo não tivesse fé na humanidade. Imaginem que ele estava quase sozinho. Teria sido muito fácil desistir. Mas isso foi o que ele não fez. Ele não desistiu. Só que, ao ele não desistir, outros também não desistiram, né? E nós estamos aqui, eu vou repetir, uma coisa que Lena falou em termos da ideia, nós estamos perseverando, compreendendo, ajudando e sendo ajudados, fortalecendo a nossa própria fé. Espero ter feito sentido e é isso aí mesmo, né? Ainda bem que Jesus não desistiu de nós. Obrigado, Bárbara.
Vamos lá? Esse é o encerramento do capítulo. Carlos, você gostaria de tentar? Agora pode ser daqui a meia hora, porque eu estou Pode. no momento do mercado. Obrigado. Bárbara, Oi. quer tentar ler e comentar? Jesus, a fim de levar até o fim os objetivos abraçados, viveu a fé em Deus e no futuro feliz, sem nunca tergiversar, permanecendo fiel, sem cansaço, em todos os momentos. A fé é a alma da caridade, que a não prescinde. Essência de todas as virtudes, a fé é a vida manifestar-se nas mais diversas situações, oferecendo braços e força para todos aqueles que buscam os horizontes infinitos da imortalidade. Bom, acho que esse trecho está continuando o que acho que foi a Helena que leu, né? E o que você falou sobre a gente não perder a esperança e a fé, né? E que Jesus é o nosso maior exemplo de uma pessoa com tanta fé, independente de tudo que ele passou, ele não desistiu, né, do seu objetivo e não desiste da gente, mesmo nós sendo espíritos tão imperfeitos que fazem tantas coisas erradas, né? Então, acho que é isso, a gente tem que manter a nossa fé e ter a certeza de que Deus está sempre no comando, preparando o melhor para a gente. Mesmo que a gente não entenda, mesmo que a gente não aceite. Deus sabe o que faz e sabe o que é melhor para a gente. Então, é isso, manter a fé e gratidão sempre, por tudo que acontece. Que se acontece é porque tem um propósito e um motivo para acontecer. Obrigado, Bárbara. Bem sintética. Talvez o único comentário a mais que eu gostaria de fazer, né, está no segundo parágrafo. A fé é a alma da caridade. Né, assim, porque a caridade é o amor em exercício quando você suporta o crescimento das pessoas que estão ao seu lado. Então, é a manifestação mais sublime do amar. É a caridade. Agora, para você se manter, porque a caridade ela demanda desprendimento. O que significa isso? Né? Assim, é justamente o contrário do egoísmo. Espero estar fazendo sentido para vocês. E por que nós temos a origem dos nossos instintos? A gente encontra o egoísmo. Né? Nós já trabalhamos isso aqui uma vez. Né? Eu não queria repetir. Mas, quando você dispõe da fé, a fé te estimula a que você exercite esse desprendimento, a abnegação, né, que é o máximo do desprendimento, é quando você nega a si mesmo e prossegue se doando. Para que você faça isso sem temor, sem tergiversar, né, usando o verbo que ela usa ali, você precisa de fé, que é você não precisa de um retorno, significando você não precisa de algo de volta. A própria Joana fala, né? É sempre bom quando você tem uma vibração amorosa de volta, mas quando você exerce essa amorosidade, a caridade, isso te basta. E isso, inclusive, é importante, né, assim, na manutenção desse clima de fé. Quando você, ao trabalhar o bem, a caridade, isso traz o estado de satisfação íntima que conduz
a felicidade. Então, isso é importante, né? Assim, porque isso te sustenta a fé. Fala, Daniel. Dudu, eu sei que a fé, no caso, seria o central aqui, mas quando você trouxe o segundo parágrafo ali sobre a caridade, pelo que você falou, né, que o Joana explicou, a caridade precisa da fé para existir, mas existe caridade sem fé? Ela, é lógico que existe, né? Assim, só que ela corre o risco de ser não perene. Porque é assim, eu de vez em quando, né, eu faço essa quase brincadeira. Quando você faz um gesto de gentileza, é sempre que você recebe de volta a gentileza? Não. Esse é o desafio, Daniel. Daniel e todos, né? Porque é assim, quando você tem fé, você trabalha só a gentileza. Foi o tema que eu elegi aqui. Mas muitas vezes você pode ser incompreendido ou incompreendida por estar exercitando gentileza. Só que eu queria trazer um desafio para vocês, todos. Quando você exerce gentileza, você sempre recebe de volta gentileza. Só pode não ser agora. Não sei se ficou claro por que a fé é o combustível. Aqui eu só usei a gentileza porque isso está mais bem perto da gente, né? Assim, porque você pode exercitar a gentileza hoje, antes de dormir, ligando para alguém que está em dificuldade, para um amigo que você faz tempo que não fala, para a sogra, que hoje não está aqui, né? Assim, mas você pode. Você pode. Vai funcionar hoje? Cuidado com a resposta, Daniel. Edu, se me permite uma participação. Existem várias pessoas que eu conheci na vida que se diziam ateus, que falavam que se sentiam muito bem em ajudar o próximo. Que eles tinham a certeza que, no final, o mais ajudado era ele. E, lembrando um caso bem célebre no Brasil, o Betinho, quem lembra da campanha contra a fome, ele era hemofílico, aidético, e fez uma das maiores campanhas que se teve nesse país contra a fome, aonde ele buscava doações de todos os lugares para combater a fome em várias cidades do Brasil. E ele era um ateu convicto. Ele era muito politizado desde a sua adolescência, mas sempre se considerou ateu. Ou seja, ele fez uma caridade enorme, mesmo não tendo nenhuma crença em Deus. Notar que a fé que nós estamos falando aqui não é a fé religiosa. A fé é a confiança, né? Assim, que as coisas vão funcionar. É óbvio que Betinho tinha uma fé enorme, porque senão não havia mobilizado tantas energias, sabendo que a vida para ele era muito curta, né? Mas ele movimentou, né? Assim, e trouxe assim, uma onda, né? Assim, que perdura até hoje. Isso é fé, não tenho dúvida. Daniel, eu te respondi a pergunta. Respondeu sim, obrigado. Ok. Sim, Lili. Levantou a mão, Lili. E está com o microfone desligado. Desculpa. Olha, as explicações estão ótimas, mas quando você
falou agora para o Carlos, a diferença da fé religiosa e da fé. Aí realmente complicou para mim, porque diante dos desafios que a vida apresenta a todos nós, eu encaro a fé como se que eu tenho plena confiança nas leis divinas, que as coisas acontecem, temos o nosso livre-arbítrio, claro, mas acontecem como tem que acontecer, está tudo certo, cada um no seu momento, na sua evolução, e as leis divinas são perfeitas. A nossa chegada vai ser a perfeição, pronto. Mas, quando você fala que essa fé que a gente está conversando não é uma fé religiosa, então que fé é essa? Que eu tenho fé no... Imagina uma dor de uma mãe que perde não só um filho, mas num acidente perde todos os filhos. Meu Deus, que fé que ela pode ter diante de tanta dor, se ela não acreditar em Deus, como nós, na doutrina espírita, acreditamos nas leis divinas, no processo. Como é que é isso? Uma boa pergunta, né? E tem que ser respondido. Que é assim, ele trouxe o caso de Betinho, que tinha uma fé não religiosa, né? Ele era ateu. Mas ele tinha fé. E a fé que ele dispunha promoveu uma campanha de um patamar nacional, movimentando bolsos, mas corações e almas em prol do alívio da fome. Você faz isso só se tiver fé. Porque, assim, se você não acredita, né, assim, que essa ação não vai dar certo, você nem começa. Porque... Isso é amor ao próximo? Mas é fé. Assim, o combustível, né, que te faz se manter na atividade é a confiança que vai dar certo. Só que ela alimenta esse amor ao próximo. Joana sintetiza dizendo: a fé é a alma da caridade. Né? Aí, Denise, eu ia pedir só um minutinho, porque assim, eu queria assim, conversar sobre o outro lado. E você mencionou, né, Divaldo conta uma história um pouco triste, né, assim, que ele tinha ido ao Mato Grosso, a Campo Grande. E aí tinha tido uma história um pouco perversa, de que havia um estudante de medicina, ele estudava em Porto Alegre, mas a família morava em Campo Grande, e ele estava de férias com alguns amigos numa sorveteria. E entraram ladrões na sorveteria e eu me lembro bem do caso, mas eu não vou contar os detalhes porque são difíceis. Eles tiraram ele e o amigo, o garoto, né, o estudante de medicina, roubaram o carro, levaram ambos de refém, torturaram e assassinaram os amigos. E jogaram o corpo em algum lugar. Eu queria terminar, Gabriel, se me permitir. E aí ele soube do problema e
alguém havia dito para a mãe do estudante de medicina que ela fosse conversar com o Divaldo. E aí, durante ali, a fila, querendo conversar com o Divaldo, antes da palestra, um amigo, um confrade espírita, conversou com o Divaldo, né? É uma mãe, e contou o episódio. E a aparência de sofrimento da mãe denunciava a situação interna dela. E, nesse instante, nós somos assim. Divaldo pensou, o que eu posso dizer para ela? E, nesse momento, Joana apareceu à sua vidência e disse a ele assim, Deus parabéns a ela. Aí ele olhou para Joana e disse, como? O filho foi assassinado, a senhora quer que eu dê os parabéns? Só que nesse instante de diálogo mental, a mãe chegou até ele. E ele, obedientemente, então começou. Ela falou da dificuldade, ele disse, eu queria dar os parabéns para a senhora. Porque o seu filho, nesse instante, está sendo amparado pelas forças espirituais. Mas os assassinos, eles continuam aqui na Terra, padecendo as consequências da loucura que realizaram. E começou a conversar com ela sobre o enfrentamento, né, dessa dor. Porque ele mesmo dizia, né, assim, que ele, não sendo mãe, obviamente, ele podia só entender intelectualmente a dor materna. E se solidarizou àquela mãe. Eu poderia encerrar aqui, porque o episódio ele continua, mas eu preciso continuar. No ano seguinte, ele foi a Campo Grande e lá pelas tantas ele viu a mãe, já com uma aparência bem melhor. E ela estava acompanhada de uma outra senhora. E quando ela chegou até o Divaldo, ela disse, o senhor se lembra de mim? O Divaldo disse, é lógico. Eu sou a mãe do jovem, né, que havia perdido a vida. E essa que está aqui é a mãe do rapaz que assassinou meu filho. Nós somos amigas. E eu conto a história de para explicar que quando você tem os fundamentos, nesse caso, da imortalidade, da reencarnação, do mundo espiritual que nos aguarda a todos, da consolação do fato, ele diz, né, o avô do seu filho está junto com ele e o seu filho se encontra amparado já. Então, assim, isso muda, né, a percepção da situação que nós temos. Então, fé
é diferente de fé religiosa? É lógico. Fé é ter confiança. A fé religiosa, que você veja, nós estamos falando aqui de certos conceitos espíritas. Eles são consoladores? Não preciso responder. Mas, principalmente, assim, ele traz segurança. Melhor, esses conceitos trazem segurança. E eu posso dizer que é fé religiosa? É. Porque não deixa de ser o teor religioso da doutrina espírita. Mas são esses pilares da doutrina espírita que não só são consoladores, né, mas eles são lógicos. Né? Assim, você opera com eles também para as dificuldades da vida adquirirem outro conceito. Quando você sabe que seus amores continuam vivos, que o amar não se dissipou com a morte. Isso faz muita diferença, porque posso ter tido uma vida difícil, mas se você sabe que seus amores te aguardam, você suporta. Denise. Nessa hora, Denise e depois Gabriel. Obrigada, boa noite. Eu entendi a base da pergunta da Liliane como sendo se existe alguma fé que não seja a fé religiosa, né? E desde a semana passada eu fiquei pensando no que a gente conversou e hoje também, não sei se eu estou errada ou não, mas assim, eu relaciono fé com propósito, né? O Thomas Edison, ele tinha um propósito de fazer uma lâmpada que permanecesse acesa e que não queimasse até que ele encontrou o filamento certo para esse fim, para esse propósito. O médico não queria que as puérperas e seus bebês morressem e ele foi atrás de uma solução, etc. e tal. Então, a meu ver, a fé ela é religiosa quando é uma pessoa de fé, religiosa, mas no caso do Betinho, a fé dele era em outra coisa, né? Era talvez de olhar e achar que as pessoas não merecessem morrer de fome. Então, o propósito dele era salvar aquelas pessoas da fome, né? Então, quando a gente olha por esse ângulo, eu vejo a fé muito mais relacionada a essa certeza que você vem falando, de que eu vou conseguir, e essa fé pode estar em mim, na minha capacidade de realização, na minha capacidade de convencimento, ou na certeza de que o plano espiritual está do meu lado e me sustentando, e me inspirando, e me fortalecendo nos momentos difíceis, em Jesus, que colocou aquela pedra no meu caminho para o meu desenvolvimento, ou seja, eu vejo que essa fé ou essa crença, ela pode estar em várias coisas diferentes. O importante é que é isso que vai me ajudar a cumprir a minha missão, a chegar no meu propósito ou a vencer as dificuldades que a vida me impõe. Não sei se é isso, Eduardo. Eu acho que você fez uma boa síntese. É bem por aí, Denise. Gabriel? Obrigada. Nós que agradecemos. A discussão tá boa hoje. Assim, eu fui até buscar a minha cola aqui no Evangelho, mas o Eduardo e a Denise já completaram muito bem. Aqui no Evangelho, no capítulo 19, ele fala do poder da fé. E aí ele fala, né? Entende-se como a fé a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. E aí no item 6, ele já fala da fé religiosa, né? Ele fala, do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais que constituem as diferentes religiões.
Todas elas têm seus artigos de fé. Sob esse aspecto, pode a fé ser racionada ou cega, né? Nada examinando, a fé cega aceita, sem verificação, assim, o verdadeiro como o falso. E cada passo se choca com a evidência e a razão. Então, assim, a fé, como perguntaram, né? A fé, ela existe, sim, em religião, né? Sim, né? Porque é um ato de confiança. Mas eu entendo que a fé religiosa, ela nos dá muito mais o amparato, né? Muito mais o apoio, porque nós, como espíritas, né? E como bem o Eduardo comentou, temos os fundamentos da imortalidade, do auxílio da espiritualidade, da reencarnação. Então, é essa confiança, né? No que amanhã será diferente, né? Teremos uma nova oportunidade, né? E aí, até também refletindo, né, assim, o que comentou no início sobre a fé de Jesus em nós, a gente pode até também resumir a fé como um amor, né? Porque, assim, eu não sou pai, né, ainda, mas eu entendo o amor de um pai com o filho, você deposita a fé de olhos fechados, né, assim, você se entrega, né, pelo seu filho. Então, a fé também, ela é amor, né, seja pelo outro, ou seja com nós mesmos, né, que a situação vai melhorar, que nós vamos ser capazes de atingir nosso propósito, nossas metas. Eu acho que é mais ou menos isso. Tá perfeita a colocação de todos aqui. Obrigado. Obrigado, Gabriel. Assim, a lembrança preciosa do Evangelho, acho que é isso aí. Adriano. Aproveitando, Eduardo, a sua explicação, da Denise e do Gabriel, e a pergunta da Liliane, né, eu faço, se todos me permitirem, jogar um pouco de cor na explicação de vocês, através de uma obra magnífica, que tem todo um conteúdo espiritual, espírita, e fala de amor. É um filme chamado Amor Além da Vida. E nesse filme, existe um casal que tem um par de filhos. E eles perdem os filhos no acidente de trânsito. Logo depois, a mãe fica muito mal, a mãe fica muito mal, o marido fica tentando trazer ela para a realidade, ela fica muito mal e, infelizmente, ele vem a sofrer um acidente. E aí ele também desencarna. E aí ele já está num plano espiritual e se encontra com os filhos dele lá. Nesse tempo, a que restou ainda encarnada na Terra, ela enlouquece e acaba cometendo uma loucura. E quando ele fica sabendo disso, ele resolve buscá-la, né? Onde os mestres lá da espiritualidade falaram: não é possível, porque ela foi para o lugar onde os suicidas foram parar. Mas ele tem a fé tão grande que ele fala com os filhos e com os orientadores dele que ele vai tentar, que ele vai até lá, que ele vai tentar trazê-la de volta, porque o amor que eles tinham era gigantesco. E a história é muito linda. Então fica este convite, não só pela qualidade da obra, é uma obra belíssima, cheia de conteúdo espírita e repleta de amor, como o Gabriel acabou de falar, sobre fé. Ele tem uma fé inabalável que ele pode resgatar a esposa dele de onde ela se encontra. E ele se dispõe a se perder lá, se ele não conseguisse resgatá-la. Mas ele não tem um único momento em que ele tem dúvida de que ele é capaz. Então fica aí um convite para todos que quiserem ter essa aula que a gente está tendo agora, também em formato de uma película, de um filme muito lindo sobre amor. Só isso, obrigado. Obrigado, Adriano. Lili, nós te respondemos. Lili está aqui? Está em mudo, viu, Lili?
Bom, com isso, nós terminamos o capítulo. Nós vamos, então, começar o próximo. Tudo bem? Ô, Eduardo, desculpa, eu estava tentando entrar com o som. Sim, prestei bem atenção em todas as explicações e eu entendi. Eu entendi como que uma pessoa pode ter fé sem ser uma fé religiosa. Obrigado. Muito bem. Então, começando o novo capítulo, vida social. Aí estamos examinando, né, esse livro, sempre, né, relembrando. Não estamos vendo, Eduardo. Opa! Desculpa te interromper, foi só para te dar o toque que não estava. Tá, obrigado. Homenagem honesta, né, singela, né, a nossa gratidão à autora e ao médium, né, que trouxeram para nós, né, essa preciosidade que é a obra. E mais uma vez, né, assim, uma figura que diz respeito ao nosso capítulo. E mais uma vez, Adriano, por favor. É muito bonito, né? A gente aprende aqui no estudo de Joana que a gente precisa do outro para poder crescer. É através do outro que a gente cresce. E quando Joana traz essa lembrança da vida social, ela coloca, né? Talvez seja a figura de José conversando com algum filósofo da época, com Jesus no colo de Maria, ou José ao lado de Maria, né? Tem duas mulheres conversando, tem outros homens se confraternizando, estão com mãos dadas do lado direito, há outras pessoas ali, e há uma pessoa meditando em cima de uma rocha, mais isolado, e a gente percebe uma claridade ao redor da mente dele, né, que ele está irradiando algum tipo de energia. A gente já teve a oportunidade de estudar aqui, que mesmo uma pessoa que é eremita e fica no alto de uma montanha, emitindo energias positivas para o mundo, ele também contribui para a construção de um mundo melhor, de um universo melhor, né? Então, a importância, né, de Jesus ter vindo junto a um casal abençoado, que permitiu a ele, mesmo sabendo da missão do filho, uma convivência social com as pessoas da época, permitiu com que ele estivesse juntos com os doutrinadores de então, frequentasse templos, pudesse ter as experiências, pudesse acompanhar o pai na carpintaria, pudesse, embora já tivesse dentro dele toda a luz, energia e sabedoria com que ele veio, encarnou no mundo, desculpa, mas ele também se alimentou da experiência dos demais para poder enxergar os medos, para poder enxergar as dificuldades e para, através do exemplo, das lições dele, poder ajudar a todos nesse caminhar dele, né? E uma das lições mais bonitas que eu tenho do estudo de Joana é essa, que a gente precisa do outro para que a gente evolua como espírito, né? Principalmente através do amar, na modalidade servir, que a gente cresce melhor e ajuda na construção de um mundo melhor. A troca de ideias sempre é muito salutar. O esforço conjunto que a gente tem na casa espírita e em qualquer outro ambiente que a gente participe, e até mesmo na nossa família, a troca de experiência, de amores, de frustrações, de tentativas, de renovação de fé, ela é sempre constante. Nós necessitamos dessa vida social. E um ser que se isola, ele tende a adoecer. E ele tende a se alienar. É importante, quando a gente tem oportunidade, que a gente, percebendo alguém alienado, né, a gente possa
e tentar ir buscá-lo, trazer de volta para casa, trazer de volta para o centro que a gente se encontra, para a gente inseri-lo, porque afinal é nosso irmão, e afinal carrega dentro dele a mesma centelha divina que nós carregamos. Essa é uma figura muito bonita. Obrigado, Eduardo. E é bem por aí, né? Assim, eu preciso contar uma história e você destacou bem, né? Assim, nós aprendemos uns com os outros num ambiente de troca, que só a vida social favorece. Então, é assim, em algumas situações, você ensina, em outras, você aprende. E tá tudo certo. Assim, nós aprendemos uns com os outros. Nós dependemos, não estranhem a frase, dessa substância chamada amor, que nós emanamos quando nós nos amamos, né? Uns com os outros, e isso só pode ser decorrente da vida social. Alguns podem se recordar que Jesus, ele, de vez em quando, ele se afastava do grupo para meditações e preces. Mas ele nunca fugiu do grupo. O grupo era um grupo fácil? Não. Assim, era o solo que precisava ser arado para receber as sementes que Jesus traria, né? Que seria a transformação do mundo, né? Começando aqui, ali naqueles 12. Muito interessante que ele não dispensou a figura da mãe e do pai. A família é o primeiro núcleo de sociedade que nós participamos. Evidentemente, no primeiro momento, nós estamos ali em aprendizado. Mais tarde, podemos sim fazer a nossa contribuição. Essa é a passada, né, singela sobre o significado da figura. Acho que convém eu trazer para vocês a história que, se eu não estou enganado, é o capítulo de abertura do livro Obreiros da Vida Eterna. É isso mesmo? Que é de André Luiz, em que eles recebem um espírito de elevação sublime numa assembleia, né, de espíritos voltados ao bem. É Albano Metello. E Albano já fazia há muito tempo parte das hostes de trabalhadores de Jesus no plano espiritual. E ele, então, decide contar a sua própria história, que, quando ele desencarnou, ele havia acreditado que, se ele se mantivesse em preces, em meditação, ele subiria, né, a montanha da elevação mais rápido. E no plano espiritual, ele se colocou numa elevação e ali permaneceu em meditações e preces, aí buscando o seu próprio processo de evolução. E, interessantemente, daquela elevação,
ele divisava no vale, na base da montanha, o umbral, assim, onde as sombras imperavam e ele ali se mantendo em meditações e preces. E ele, certo dia, observou um movimento desusado de espíritos angélicos que desciam até o vale daquelas sombras e subiam. E aquele movimento se tornou intenso. E houve um momento que, olhando aquele vale de sombras, percebeu que o umbral havia se tornado o país da luz. E, aproveitando um ser angélico que descia no rumo do umbral, ele o segurou pelo braço e perguntou: o que está acontecendo? E aquele espírito angélico olhou para ele, o rosto iluminado, e disse: você não sabe? É Jesus que desce ao umbral para socorrer os aflitos que ali teimaram em permanecer. E, se desprendendo da mão de Albano Metelo, aquele anjo desce no rumo do umbral para também trabalhar no socorro daquelas almas aflitas. E Albano, refletindo, se Jesus, o Senhor do mundo, nosso Senhor, descia ao umbral para socorrer aquelas almas, porque ele ficava ali. E ele também desceu. A vida social é uma necessidade, porque é através desse relacionamento que nós conseguimos nos apoiar. A história, para que todos verifiquem lá se eu entendi bem a história de Albano Metelo, é a abertura do livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz. Muito bem. Bárbara já foi hoje. Carlos está podendo? Posso sim, Edu. Só um minutinho. A família universal reúne todos os seres em um só grupo e se inicia no plano doméstico. Nele se desenvolve a vida social, facultando o crescimento intelectual e moral, que leva à conquista da sabedoria. Ninguém se deve afastar do convívio com o seu próximo. Ele, o seu próximo, é a oportunidade para se testar a tolerância e o amor, a gentileza e a fraternidade. O homem nasceu para conviver com a natureza e todos os seres que nela vivem. Impregnado pelo psiquismo divino, tende a participar de todos os movimentos sociais, optando pela edificação de um grupo saudável e harmônico, no qual desenvolve os valiosos recursos que lhe latentes. E bem na linha que você estava falando, Edu, que ninguém é criado para ficar isolado para sempre. Todos nós precisamos do convívio social e da experiência com o próximo. E não é que nós devamos nos afastar daqueles seres mais difíceis e complicados da nossa vida. Temos sim que continuar nossa trajetória.
E sempre teremos pelo caminho aquelas pessoas, aquelas situações que dependem de nós superar, sendo mais tolerantes, perdoando, ajudando. E tudo começa em casa, na nossa família, entre nossos parentes de primeiro grau, nossos filhos, irmãos, irmãs, filhas, pai, mãe, sogra, sogro, amigos, companheiros de trabalho. Ou seja, ninguém nasceu para viver isolado. É importante a meditação, é importante a reflexão, mas o convívio, o contato, a troca de experiência, o trabalho em grupo, desempenharmos funções diversas na sociedade, é comum a todos nós encarnados neste planeta. Então, é isso. E não só, como diz aqui Joana, não só entre nós humanos, mas com todos aqueles seres vivos ao nosso redor, ou seja, com a natureza, de todos os seres que nela vivem. Essa conscientização não é moda, já existe desde a época, desde que o tempo é tempo, onde vários sábios, vários espíritos evoluídos advertiram o quanto é importante a harmonia do homem com o meio aonde ele vive. E Jesus enfatizou bem a importância da nossa convivência com todos aqueles que nos servem. Ou seja, o próximo, que pode estar na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa rua, na escola, onde quer que nos encontremos, sempre haverá um próximo, aonde teremos a oportunidade de conhecer, divergir, aprender junto, testar, ajudar, ser auxiliado com o próximo, seja ou a próxima. Acho que é isso, Edu. Obrigado, Carlos. Né? Assim, necessidade da vida social. Né? No último parágrafo, né, ela fala algo singular, que é nós, por conta do psiquismo divino, nós procuramos estar juntos como seres gregários que nós somos. É importante que a gente compreenda, assim, ela fala no segundo parágrafo que esse convívio com o próximo é a oportunidade de testar tolerância e amor, gentileza e fraternidade. Tolerância é quando você opta por aceitar que o outro tenha um conjunto de crença, um pensamento que seja diferente do seu. Estou aqui sem entender como é que alguém pediu para entrar, só que eu não estou sabendo mais como permitir. E isso significa, né, a tolerância, que pessoas vão ter pensamento. Eu preciso um minutinho para poder verificar como é que eu permito.
Acho que era a Lili. Então, tolerância, né? Assim, nós pensamos de modo diferente, nós agimos e falamos de modos diferentes, mas nós aceitamos que seja assim. Então, assim, a tolerância, ela significa que eu aceito conviver com os meus diferentes. Nós podemos ter opiniões diferentes sobre as mesmas coisas, mas isso é convívio. Quando você exercita isso, você cresce. Assim, as pessoas diferentes também te ensinam, assim como você pode contribuir com as outras pessoas. Você que porta, né, esse comportamento de gentileza, de fraternidade, de amorosidade, pode sofrer agressões verbais, eventualmente, inclusive físicas, fluídicas, com certeza. Do meio onde você está, pode. E é por isso que você também precisa de momentos de isolamento para a prece e as meditações, para que você se liberte, né, dessa carga que, às vezes, você permite que se acumule sobre você. Então, esse isolamento que é pontual, ele é importante, mas ele tem que ser pontual. Né? Assim, a sua vida, ela precisa ser de convívio ou vida social. Muito bem, vamos tentar terminar o preâmbulo. A gente não tá vendo, Edu. Ah, é? É que se tirou para aceitar e ele não voltou. Estão vendo? Ainda não. Agora sim. Então, Daniel, vamos lá. Preâmbulo. Envolto por seres espirituais de quem nem sempre te das conta, eleva-te na tarefa da fraternidade, ascendendo as esferas superiores. Para que alcances as cumeadas do progresso, dependes do teu irmão na marcha evolutiva. Ajuda-o se ele está em situação penosa. Pede-lhe auxílio se te encontras em carência. Nunca te esqueças que todos somos irmãos, e Deus é o Pai único. Assim, respeita e participa da vida social edificante, nunca te isolando. Bom, acho que iniciando, né, mais uma vez, Joana, lembrando que não estamos sozinhos, né? Então, mesmo sem perceber, estamos cercados por influências espirituais, né? Por isso, viver a fraternidade é também, de certa maneira, um movimento de evolução ali, né? Então, se eu entendi corretamente, o que ela quis dizer é que a vida social tem dimensões espirituais, né? Então, quando praticamos o bem, a gente está nos conectando com planos mais elevados, de certa maneira, né? A fraternidade não é apenas uma atitude social, né? Mas um caminho de crescimento, né? Então, um gesto sincero de ajuda, né? Fortalece tanto quem recebe quanto quem oferece, né? Então, isso acaba criando, de certa maneira, um ambiente mais leve, mais harmonioso, né? Partindo para o segundo parágrafo, é uma afirmação, de certa maneira, né, que assim, ninguém evolui sozinho, então o progresso, ele é coletivo, né, então existe até uma frase bem, bastante famosa, né, que se você quer ir rápido, você vai sozinho, se você quer ir longe, você vai em grupo, né, em conjunto. Tem algumas variações dessa frase, mas
o resumo em conjunto, é onde você tem o progresso ali, né? Então, a evolução, ela é compartilhada, né? Não sei se pode dizer dependemos, né? Mas, assim, dependemos uns dos outros para aprender, crescer e superar limite, mas eu acredito que, vendo esse contexto, eu acredito que é isso, né? Então, o outro é um instrumento da nossa evolução, do nosso amadurecimento, né? Então, lembro de algumas vezes a gente falar aqui sobre, às vezes, a dificuldade de um relacionamento com alguma pessoa que você tem uma certa apatia, né? Acho que o Edu mesmo que falou desse exemplo, eu tinha uma pessoa que, por algum motivo, eu tinha uma dificuldade, assim, de ter e sabendo disso, né, depois foi melhorando. Então, acho que isso pode ser até um exemplo nesse caso, né? Um desafio no relacionamento pode ensinar mais sobre paciência, né, humildade, do que anos de estudo isolado, né? Se você não está ali de face com aquilo. No terceiro parágrafo, né, acho que é um pouco daquela ideia de dar e receber, né? A vida social, ela inclui solidariedade, mas também uma certa humildade para pedir ajuda, né? Então, a fraternidade, ela é uma via de mão dupla, né? Então, ajudar desenvolve generosidade, pedir ajuda desenvolve uma humildade, né? Então, ambos são passos de crescimento, né? E com o tempo, né, assim, acho que talvez eu seja o mais novo da turma aqui, mas eu tinha muita dificuldade, ainda tenho um pouco, em pedir ajuda, né, e reconhecer, às vezes, que precisa de apoio. Então, acho que um exemplo desse terceiro parágrafo é isso, né, reconhecer que precisar de apoio não é uma fraqueza, né, mas é uma maturidade também, de certa maneira. E seguindo no quarto parágrafo, eu citei a questão da idade, porque acho que quando a gente está na juventude ali, assim, tem uma série de coisas que pode estar envolvida. A gente acha que sabe tudo e ganha o mundo e tem toda aquela energia, e muitas vezes a gente vai adquirindo essa maturidade com o tempo mesmo, né? O quarto parágrafo, acho que aqui está um pouco, assim, um resumo é a unidade da humanidade ali, né? Se somos irmãos, a rivalidade, ela perde o sentido, né? Então, assim, as diferenças, elas existem, mas a origem é comum, né? Então, essa consciência talvez mude, né, um pouco a forma de olhar o outro e tudo mais. Então, antes de agir com dureza, né, lembrar que o outro também está em processo de aprendizado, né? Também tem ali os seus problemas e tudo mais. E partindo para o último parágrafo, para o quinto, acho que é um alerta, né, um pouco sobre um alerta contra o isolamento, né, mais uma vez reforçando, né, a convivência é necessário para o crescimento. Então, talvez o ponto central da mensagem é o isolamento excessivo. Excessivo, ele impede, né, a nossa evolução, de certa maneira. Então, fugir das relações pode parecer mais fácil, em alguns momentos, né, evitar ali aquele contato, mas nos priva, né, de experiências que desenvolvem, assim, às vezes até caráter, né, enfim, experiências e várias outras coisas ali. Então, participar de grupos construtivos como esses, por exemplo, fortalece, né, os valores, amplia a nossa visão do mundo e tudo mais, né. Acho que é isso, Edu. Obrigado mais uma vez, Daniel. Assim, apesar de a gente até poderia começar o texto, né, do capítulo, mas nós não vamos ter pressa. O que a gente queria lembrar, né, assim, é que a evolução, ela sempre se dá em coletivo, sempre. Porque, assim, nós temos os nossos grupos afins. Quando você evolui, naturalmente, você apoia aqueles que ficaram à retaguarda. Eu vou retomar essa palavra daqui a pouquinho. Então, é assim, você cresce, as pessoas ao seu redor crescem. Então, isso é a evolução em coletividade. Ainda que sejamos individualidades, mas você influencia a equipe onde você está
inserido de modo natural, né? Então, é André Luiz, né, que vem afirmar que nós sempre nos apoiamos naqueles que estão na nossa vanguarda, tanto quanto apoiamos aqueles que estão na nossa retaguarda. Isso é para dizer que nós somente crescemos em coletividade. É um modo natural. Na família, né, assim, se você cresce muito, você volta para atender aqueles que ficaram na sua retaguarda, digamos, de modo muito distante. Você não irá longe se não trouxer consigo aqueles que estão ao seu redor. Isso é relevante, né? Assim, porque nós temos que ter a sensatez de não nos afastar. Repetindo, né, uma frase do Drummond, não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas. É assim que no fundo, esse significado, né, assim, de que nós somente prosseguiremos juntos. Muito bem. Eu vou só mostrar o conteúdo, mas nós não vamos usá-lo hoje. Eu queria fazer uma pergunta para Denise. Denise, só para eu me localizar, eu procurei, você deve ter percebido, te poupar. Você se sente à vontade para, na próxima reunião, ler e comentar? Sim, com certeza. Tá ótimo. Era só para eu me arriscar com consciência. Tá bom. Bom, muito bem. Obrigado. Uma reunião bastante interessante. Fala, Bárbara. Ô, Edu, eu queria sugerir que a gente fizesse, se possível, não sei, talvez mensal ou bimestral, um encontro presencial para a gente fazer o estudo de Joana, então uma quinta no bimestre, onde a gente se encontre lá no Seara e faça pessoalmente, até para a gente se conhecer e socializar mesmo, e estudar, nem que seja uma vez, pelo menos, presencial. Eu vou pedir para o Rafael, porque nós temos duas pessoas aqui que não moram em São José. Deixa eu só confirmar. Denise, você mora em São Paulo? Eu moro em São Paulo, minha irmã mora em São José. Nós conhecemos muito bem a sua irmã Ruth. Patrícia, eu entendi que você está em Indaiatuba. Correto. Você entendeu, Bárbara? Assim, nós temos que nos organizar para poder ter a presencial e transmitir ao mesmo tempo. Se for só para as duas, desculpe interromper, né, ou mais pessoas, eu consigo transmitir do meu celular, por exemplo, não sei, ou tem Wi-Fi no Seara, a gente leva um notebook e consegue transmitir. Quem está longe não vai ficar de fora. Eu consigo ir, eu me organizando, tendo a data com bastante antecedência, eu me organizo e eu vou para São José, e aí faço um sacrifício de passar o final de semana com a minha irmã. Vou comentar com ela sem nenhuma segunda intenção. Isso. Eu gostei da ideia do presencial. Vamos tentar, eu vou procurar organizar, Bárbara, com a ajuda de todos. E eu queria também fazer um convite do rapidinho. Na sexta-feira que vem vai ter lá no Hilários VIP, não, acho que é Hilários VP, o comediante que fala, o nome do show dele, né, é A Comédia Segundo o Espiritismo,
é o Léo Ritter. Até colocaram lá no grupo dos colaboradores. Eu queria muito ir, então quem quiser ir, me acompanhar. Depois eu coloco o folder lá no nosso grupo. É um show de comédia muito legal, né? Falando sobre o espiritismo. E é uma forma divertida, né? De aprender e de viver o espiritismo mesmo, que eu acho bem interessante. Já fica o convite a todos aí. Não é muito caro e é bem legal. Tá joia. Fica aí o convite. Eu não conheço o Léo Ritter, mas tá aí o convite da Bárbara. Lili, você poderia fazer a nossa prece de encerramento? Lili está aqui? Eu vou, se vocês permitirem, eu mesmo fazer o encerramento. Edu, desculpa, eu estou com dificuldade do som do meu celular, tá bom? Mas agora eu consegui. Quer fazer a prece, Lili? Posso fazer. Então, eu vou te pedir duas coisas. Sim. A lembrança do nosso amigo generoso, Claro. que partiu anteontem, e também, nas nossas vibrações, a nossa Adriana, né? A Certo. esposa do Flávio, que Sim. passa por um momento difícil. Sim. Mestre amado Jesus, queremos agradecer a esses ensinamentos de Joana, a oportunidade que estamos tendo desse aprendizado junto a esses amigos encarnados e desencarnados tão queridos. Senhor, que possamos perseverar na aquisição dessa iluminação para que possamos levar essa luzinha de amor, de discernimento, de fé, de compaixão a todos aqueles irmãos que convivemos, principalmente os da Casa Espírita. Peço também ao Mestre Jesus e aos mentores espirituais da nossa Casa Seara de Luz que a proteja, que seja sempre um reduto de paz, amor e luz. Mestre, essa semana o nosso grande amigo, o Senhor generoso Nideraué de Oliveira, fez a sua passagem. Convivemos bastante com ele, inclusive no trabalho de radiação. Um senhor tão gentil, tão espiritualizado e que falava do desencarne da pátria espiritual de forma tão natural e serena. Que assim ele já esteja no plano espiritual, junto aos seus amores, envoltos de muita paz e luz. E que a nossa amiga querida Adriana, esposa do Flávio, possa também, Jesus, continuar sendo amparada pela espiritualidade maior, que ela também tenha perseverança, confiança nas leis divinas, fé, que tudo passa e que ela é amparada pela espiritualidade maior e muito amada por nós. E assim, gratos, encerramos mais um estudo de Joana de Ângeles, pedindo, Senhor, que possamos estar aqui reunidos na próxima quinta-feira. Assim seja. Obrigado, Lili. Deu para ouvir? Sim, foi Tá ótimo. certo. Foi ótimo. Obrigado a todos. Boa noite, até... gente. Boa noite, pessoal. Boa noite.